muito. do que só isso. E teve até uma vez que no retiro da igreja você pregou sobre a questão da glutonaria, né? Que todo mundo sabe que a questão da glutonaria é um pecado, né? A pessoa comer demais, comer. Loucamente. Eu pedi perdão pra Deus já. Tem uns meninos Não magros precisa que ser comem demais aí, que não engorda, que eu te falar. Mas e aí... como que é? Tipo assim, o que é essa questão da glutonaria? Como que eu sei se eu tô na glutonaria, se eu não tô? Como é que funciona isso? A glutonaria, João, é porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa é gorda é porque ela é um glutão. E a pessoa que é magra, ela não é. Na verdade, não. Existem muitas pessoas que estão magras, mas que comem além do que elas precisam. O que é além do que elas precisam? Saem na mesa extremamente cheias. Né? Às vezes fala que até, eu vou desabotoar aqui porque eu não estou aguentando, né? Vou dar uns pulinhos aqui para ver se dá uma sentada. Se dá uma sentada na comida. E esse comer demais, o que acontece com comer demais? É onde a gente perdeu o domínio próprio, a temperança, que é o fruto do Espírito. Que é o que eu estava falando lá, quando eu entendi que no meu processo de emagrecimento, eu não dava conta, porque a minha base regular, ela é boa. Lembra que eu comecei a contar isso, né? A minha base regular é boa. Se eu for em qualquer restaurante, eu vou querer comer uma salada. Isso faz parte da minha vida. Eu gosto de comer frutas. A minha refeição ela é muito equilibrada, mas eu gosto do doce. Então, eu me perdia com muita facilidade nessa quantidade. Então, se eu estou perdendo esse domínio, eu preciso recorrer a Deus para Ele me dar a temperança. E aí é onde que está lá em Gálatas, num versículo 21, não sei se é o capítulo 9 não, é capítulo 5. Capítulo 5. Esse menino é bom. Eita, Parabéns. gente, esse é o Darts. Um abraço, viu, Dartinho? O 5, no versículo 21, confirma para mim, Darts, é isso mesmo, 21, Nós 22. Temos uma conferência ali atrás. Num versículo fala sobre os frutos do Espírito e no outro exatamente o que é os frutos da carne, o que Deus condena. Então, os frutos do Espírito têm a temperança. E aí, nos frutos da carne, tem a glutonaria, junto com vários outros pecados que Deus não aceita, né? Que não herdarão o reino de Deus. Olha, isso é muito sério. E isso me inquieta muito, João, porque no meio crente, as pessoas... elas acham bonito falar, crente não bebe. E aí mete a ripa em quem bebe do mundo, né? E aí fala, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Isso é triste. É triste, porque nós apontamos o dedo para algo e somos condenados em outro. Entende? Então, quando eu levei essa palavra lá no retiro, é porque as pessoas precisam entender que isso é um pecado que é tão condenável quanto a bebedice, quanto a idolatria, quanto o adultério. É porque não existe, vamos supor, uma pedra, né? A pedra, se você jogar uma pedra grande no balneário e uma pedra pequena, as duas vão afundar. Vão afundar. Então não existe pecadinho, não existe pecadão. Todos estão na mesma... E assim, se não fosse citado, e olha aqui, em Provérbios tem vários lugares onde estão citados exatamente falando sobre o comer e o beber. E se você come de forma que escandaliza o outro, eu não estou fazendo para a honra de Deus. Lá na palavra fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a honra, para a glória de Deus. E uma pessoa que come desmedidamente, ela não está fazendo para a glória de Deus. Entende? Então, a pessoa ela precisa entender que ela precisa comer com moderação. E muitas vezes comer com moderação é você abrir mão de repetir o seu prato. É abrir mão de comer a segunda vez a sobremesa. Sim. É você não achar, porque a glutonaria não é só o ato de comer demais, mas escolher que só come coisas refinadas ou determinados tipos de alimento. Isso também é glutonaria. Não, eu não como naquele marmitex porque eu só como esse tipo de comida. Eu só como na churrascaria. Eu só como isso aqui. Isso é um tipo de glutonaria, entende? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados. E como a gente tem que fazer isso? Buscando os frutos do Espírito. Então, dependendo de Deus. E aí, voltando lá na parte do chocolate, que o Rodrigo falava assim, mas não é possível, Nunu. Ele me chama de Nunu. Mas não é possível, Nunu. Que você não dá conta de comer um quadradinho de chocolate, porque eu abria a caixa de bombom e eu tinha que ver o fim. Eu comprava uma barra de chocolate, eu tinha que comer tudo. Pode ser que eu falava assim, nossa, deixa eu comer só essa fileirinha agora. Aí passava 10 minutos e falava,
agora eu posso comer mais um pouco. Aí mais um pouco, mais um pouco. E eu comia a barra inteira, entendeu? E aí eu falei, eu tenho que aprender. Só que a carne milita contra o espírito. E por sermos seres pecadores, o nosso fluir, o nosso natural é ir fazer os prazeres da carne. Sim. É natural, flui. Por quê? Nós somos pecadores. E aí, você ir contrário àquilo te exige esforço. Te exige você renunciar. Te exige uma dedicação. Então, eu falei assim, não, eu vou fazer. E aí, só de pensar que eu ia tirar o açúcar da minha vida, aquilo me causava estranhamento, né? E eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Nossa, será que precisa isso mesmo? A gente começa a querer negociar com Deus. Uns questionamentos. Né? E a gente quer negociar com Deus. E aí, eu falei, e se tem algo que você fala assim, isso eu não dou conta? Pode fazer que isso aí está te roubando. Pode fazer que está te roubando. E aí, o primeiro jejum que eu fiz, 6 meses sem açúcar. Sem açúcar. Então, não é sem chocolate. É sem açúcar. É sem açúcar de um bolo, é sem açúcar de um biscoito, é sem açúcar do chocolate. Então, foram 6 meses. Caramba. E aí, eu voltava a comer, e eu percebia que eu voltava comendo loucamente. Eu falei, não. Aí, falava comigo assim, a carne não converte. A carne não converte, mas eu tenho que aprender a ter disciplina. Aí, eu ia para mais uma jornada de propósito, 4 meses. 6 meses sem chocolate. Nada que tinha chocolate eu comia. Então, assim, e assim foi, na dependência de Deus, pedindo temperança, moderação. Ainda hoje, quando eu vejo que eu estou perdendo a mão, eu vou para os pés de Deus e coloco. Sim. Porque, às vezes, a pessoa pensa que a gente tem que colocar diante de Deus só coisas grandiosas demais. Mas são essas pequenas coisas que nos roubam da presença de Deus. E por que nós não pedimos por ela? Por que a gente pede pelo nosso trabalho, a gente pede pela nossa família, mas a gente não pede por coisas que nos tiram da presença dele? Eu estava ouvindo uma pregação hoje até do meu grande amigo, pastor Luciano Subirá. Ele... Amém, irmão? Ele é assim, ó. Colados, né? Não, mas ele falou um negócio interessante. Ele estava falando sobre questão de santidade e tudo, e falou que Deus um dia falou com ele o seguinte: se você me honra no pouco, eu te honro no muito. Sabe? Exatamente. Então, se você tem a dependência de Deus no pouco, você vai aprender a ter dependência dele no muito e ele vai te honrar no muito. Porque a gente tem que aprender as coisas no pouco. No pouco. No pouco, né? Numa coisa simples. Nas coisas simples, porque a gente está querendo sempre olhando para o grande. Mas você entende que o grande são feitos de pequenos? Sim. Né? A pedra grande, se você esfarelar ela toda, são pequenas pedrinhas. Para ele ficar grande. São pequenos tijolos, entende? Sim. Então, hoje, João, se você for na minha casa, e quem é de dentro da minha casa, meus amigos podem me falar, né? Que eu tenho chocolate. E não é pouco, não. Mesmo? Eu tenho muito chocolate na minha casa. Não acredito. Pode ir. Depois daqui... Pode ir. Mas é algo que se eu tiver com vontade hoje, eu como. Se eu não tiver, eu não como. Sim. Hoje, de tarde, eu fiquei com vontade de comer um chocolate. Eu comprei aquele talentinho que vem 4 pedacinhos. Sim. Eu comi 3. Sobrou 1. O que eu ia pensar? Vou deixar sobrar só 1. Vou comer, né? Não. Vou guardar. Coloquei na geladeira e tá lá. Entende? Tem dia que a vontade é maior? Tem. Acabo comendo, talvez, 2, 3 bombonzinhos? Sim. Mas hoje são 2, 3 bombonzinhos que se tornou algo muito. O que antes... Era pouquíssimo, né? Era pouquíssimo. Né? Eu precisaria de muito mais. Sim. Então, essa questão da temperança, da glutonaria... Ô, João, pensa comigo. Hoje, a obesidade, o sobrepeso, ela mata aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo inteiro por ano. É muita gente. Sim. A obesidade e sobrepeso. Tá? Se você pensar que você escolhe o que você põe na sua boca, você escolhe não ter domínio sobre isso. E aí o que eu falo assim, Luana, mas uma pessoa que está em obesidade grau 1, 2 e 3, é muito difícil, por desregulação metabólica, ela simplesmente vê um negócio e não querer comer. Tá, mas para isso existem outros recursos. A gente tem a ajuda médica, a gente tem a ajuda psicológica, a gente tem a ajuda da nutrição. É um processo, né? A educação física, atividade física. Então,
a pessoa escolher deliberadamente não fazer nada por ela, eu coloquei lá no dia do retiro, a pessoa escolher deliberadamente ganhar peso sem fazer nada por ela, não poderia ser considerado um suicídio? É a mesma coisa de desistir dela mesma, né? Ela desistiu. E se a obesidade e o sobrepeso matam por diversas doenças que estão atreladas a isso, mais de 4 milhões de pessoas... Eu já ouvi falar isso com o fumante. Que a pessoa vira e fala assim, você está se matando aos poucos. Mas entendeu? Ah, mas eu não dou conta de parar de fumar. Tá, mas primeiro você tem que querer. Quantos efetivamente querem? O primeiro tem que partir do querer. E aí buscar ajuda. E tentar de novo, e tentar mais uma vez. Nem que a pessoa fale milhões de vezes. Mas a pessoa que venceu, ela venceu porque ela fez até conseguir. Ela não venceu de primeira. Muitos conseguem falar, não, vou parar, pronto, para. Mas não é a realidade da maioria. Sim. Né? Então, a pessoa ela tem que tentar, e tentar de novo, e tentar mais uma vez, e mais, e mais, e mais, até ela conseguir. Isso exige uma dependência espiritual? Sim. Sim, João. Sim. Deus, a Bíblia fala que está escrito lá assim, sem mim nada podeis fazer. Sim. Eu não posso fazer nada. Eu faço os planos, realizar é de Deus. Mas tudo eu tenho que colocar diante dele. Para eu fazer qualquer coisa. Eu levantar de dia, de manhã, eu preciso acordar dependendo de Deus. E tudo a honra é dele. Tudo é honra dele. Até tudo. o levantar nós cedo foi para honra e a glória dele. Sim, tudo, porque né? se não fosse pelas misericórdias dele, ninguém estaria aqui. Já teríamos sido consumidos há muito tempo. E Deus é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que a Bíblia fala também que a gente não recebe porque a gente pede mal. Pede mal. Mas lá não fala que Deus não está inclinado. Deus continua lá com os ouvidinhos inclinados, escutando as nossas orações, mesmo quando a gente pede mal. A palavra fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito, né? Exatamente. Você acredita que quanto mais a gente alimentar o nosso espírito, mais possível a gente vencer as batalhas que a gente tem? Perfeito. Perfeito. Exatamente isso. É a questão dos dois leões, né? Se um é a carne e o outro é espírito, o leão que você alimenta, ele vai ser mais forte do que o outro. Então, qual você está alimentando? Quanto mais o espírito, quanto mais você alimenta o espírito, quanto mais você conhece do caráter de Deus, quanto mais você entende como você deve obedecer, mais você caminha para próximo dele. E aí você não luta com as forças do seu braço, você não confia no poder dos seus braços, você confia naquele que é o autor e consumador da sua vida, é o que te dá força. Agora, se você vai abandonando isso e alimentando mais a carne, mais enfraquecido você vai ficar. Sim. Perfeita essa colocação. Eu vejo profetas, não só da Bíblia, eu acho que já aconteceu, eu não me recordo o nome, mas profetas que fez jejum de 40 dias, sem comer, sem beber, e aí a gente vai falar, mas como? Se isso não foi a dependência de Deus, se isso não foi Deus que sustentou ele, não tem outra explicação. Você que é nutricionista, você sabe como que uma pessoa passa 40 dias sem comer nada? Não tem. Sem se alimentar. O alimento, o seu amigo Luciano Subirá... Gente boa. Um abraço pra ele. Ele foi chamado, mas entenda, né? Deus, quando ele quer algo muito grande, ele dá algumas batalhas para alguns dos seus soldados. E o Subirá fala sobre isso, né? Que ele não simplesmente falou assim, eu vou fazer por minha conta e risco esse jejum. Deus pediu a ele por uma causa específica e Deus sustentou. E é interessante falar isso, porque por algumas vezes eu quis fazer o jejum pela minha vontade, falar assim, nossa, vou tirar. Às vezes com o intuito até de querer emagrecer, falar, nossa, vou tirar isso aqui e vou fazer para Deus. Não vai. Você não dá conta. Assim, porque quando você está debaixo de uma unção, de um propósito verdadeiro, você vê e você não tem vontade. Agora, quando é seu, você olha e fala assim, Deus, acho que eu vou entregar o jejum agora. Eu quero entregar esse jejum porque eu quero comer isso aí. Não sustenta. Sim. E aí, essa questão do jejum,
Inclusive, quando Jesus foi, né, pro Mateus 4. pro deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E depois disso, ele teve fome. E depois disso, o diabo tentou ele. Né? Então, assim, 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome. E depois ele teve fome. Ele Não passou no 40 meio, né? dias. Ele não teve fome. Entendeu? Por quê? Porque ele estava alimentado espiritualmente. Ele estava com Deus. Entende? Então, quando algo for pedido, for real, for genuíno, Deus sustenta. Nossa, isso faz muito sentido. O que você alimentar mais vai prevalecer. Vai prevalecer. Vai prevalecer. Não tem Muito jeito. sentido, muito sentido. E hoje em mesmo. dia tem muita gente achando que, por exemplo, alimentar o espírito é só vir no culto de domingo. É. E a Bíblia fala orar sem cessar. Porque a gente passa as 24 horas do nosso dia no mundo. Exatamente. Então, quanto mais você vigiar, quanto mais você orar, você está alimentando o espírito, mais você vai ganhar batalha.